Aleluia, graça e paz a todos, boa noite. Vamos compartilhar a palavra de Deus, amém? Deixa eu dar um tempo para mim. Você me perdoa se eu passar, se eu diminuir um pouco. Eu queria convidar você a ficar comigo até o final dessa pregação, amém? Eu vou tentar me prender a no máximo 25 minutos. É um bom tempo, tá? Normalmente a gente está acostumado a pregar com o pastor Marcelo 1h10, mais de 1 hora. Mas eu vou tentar prender essa mensagem em um tempo dentro de 25 minutos, tá aqui. Estou falando isso porque eu quero que você fique comigo, que você não vá embora. Não pense que tem 2 horas de pregação pela frente e por isso vai embora e nos abandone. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, se você tiver Bíblia aí, ou apenas você escute. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, do verso 11 ao 14. Quando você abre, ano passado, no sábado de carnaval, nós estávamos aqui nesse lugar. Nós trouxemos uma palavra, um apoio aqui do pastor Eliabe, Projeto Fé, a Church, a igreja. A gente estava aqui compartilhando a palavra e a gente falou que o nosso Deus, ele não está morto, amém? Quem acredita que Deus não está morto? Nosso Deus não está morto, ele nos trouxe a esse lugar. Seja você já um cristão ou não, seja você alguém que simplesmente passou, resolveu parar para ouvir, eu quero convidar você a prestar atenção nessa palavra, porque Deus, ele quer falar ao seu coração, amém? Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, o Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Queremos falar sobre a graça de Deus que veio ao nosso encontro. Queremos falar sobre essa graça tão maravilhosa, tão esplêndida, tão extraordinária, tão sublime, que veio ao nosso encontro. Lá em João capítulo 1, versículo 17, diz a palavra do Senhor, que a lei foi dada para cada um de nós, por meio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Eu quero que nós entendamos o contraste. Enquanto numa antiga aliança, nós recebemos uma lei que diz, faça isso, faça aquilo outro. Na nova aliança, nós não estamos recebendo uma lei que nos instrui, mas nós estamos recebendo uma graça na pessoa de Cristo Jesus. Não é a lei foi dada por Moisés e a graça foi dada por Jesus. Não é isso que o texto diz. A lei foi dada por Moisés, mas a graça veio até nós. A graça veio até você. A graça veio até mim. A graça nos alcançou para um propósito eterno. João capítulo 1, versículo 16, diz a palavra do Senhor, que nós temos recebido da sua plenitude. Graça sobre graça. A graça tem nos alcançado e não é uma teoria, não são palavras ditas ao vento. Nós não estamos falando de uma nova doutrina, nós estamos falando de uma pessoa que veio, que habitou no meio de nós, que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós estamos falando de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, que era o próprio Deus e que se manifestou na plenitude dos tempos. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O texto que nós lemos aqui em Tito fala que a graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Se você está escutando esse som nessa noite, eu quero dizer para você, a graça de Deus está se manifestando nessa noite para alcançar o seu coração, para alcançar a sua vida. E eu te convido, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus,
não endureçais o vosso coração, mas permita que essa palavra possa penetrar no mais profundo do seu ser e transformar a sua vida de dentro para fora, porque o Deus Todo-Poderoso nos enviou aqui nessa noite para manifestar a graça sobre a sua vida. Eu queria tentar olhar para algumas passagens, para algumas histórias de quando Jesus andou sobre a terra junto com você, para que a gente possa entender que não é de uma doutrina que estamos falando, mas é de uma pessoa maravilhosa, extraordinária. Certa vez no caminho de Emaús, quando já era o terceiro dia após a morte de Cristo, homens andavam ali naquele caminho e se perguntando e se lamentando, não seria hoje o dia que deveria ressuscitar Jesus Cristo? E Jesus se aproxima, eles não sabiam que era Jesus, se aproxima deles. E no meio do caminho começa a falar para eles, porque sois tardios para entender. Não estava escrito nos profetas que assim deveria acontecer, que o Cristo, o Messias, deveria padecer e ao terceiro dia ressuscitaria. Enquanto Jesus caminhava com eles no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que o coração deles ardia e queimava, porque o próprio Deus, a graça manifesta, estava no meio deles. Eu quero que você entenda nessa noite, essa graça se manifestou para que eu e você possamos ter vida. Não estamos falando de uma religião que vai lhe mudar por fora, ou um conjunto de regras, onde você não pode isso, aquilo, outro. Estamos falando do Deus vivo, que se fez carne, que andou no meio de nós, e que quer operar uma obra extraordinária dentro de você, lhe transformando por dentro, alcançando fora e toda a sua vida. O texto que nós lemos diz que a graça, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Eu vou intercalar a versão bíblica entre a Nova Almeida Atualizada e a Nova Bíblia Viva. Esse mesmo texto na Nova Bíblia Viva diz o seguinte, Tito 2,11: porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. O dom gratuito da salvação eterna está sendo oferecido para você. E essa graça maravilhosa, essa graça sublime, essa graça extraordinária, ela quer entrar na minha e na sua vida para nos salvar da condenação eterna e mudar toda a nossa história. Sabe, é sobre essa graça que nós estamos falando nessa noite. E é essa graça que está liberada sobre nossas vidas aqui nesse lugar, para mudar, para transformar, para começar nos levando ao arrependimento. Sabe, lá em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: ou ignorais a bondade de Deus, que nos conduz ao arrependimento. A graça de Deus é que vai conduzir a mim e a você ao arrependimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo foi dado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas serão condenadas por não crerem em Jesus, por praticarem o pecado de não crerem em Jesus. Mas se nessa noite, eu e você, confessarmos a Jesus como Senhor de nossas vidas, sabendo que Jesus é sim o Filho de Deus, que veio buscar e salvar o que estava perdido, eu quero dizer para você, que nós seremos tirados de uma condição de condenados, para uma condição de filhos de Deus. Porque João 1,12 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse poder está liberado sobre nossas vidas nessa noite. A graça se manifesta aqui no meio de nós, para nos transformar em filhos de Deus, para nos tirar uma condenação de uma situação de condenação, de pecado, de morte, e nos conduzir ao arrependimento. É por isso que nessa noite nós podemos proclamar, como João Batista, como Jesus: arrependei-vos. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está bem perto de nós, está bem perto de você. Talvez você se pergunte: é algo distante as coisas de Deus, as coisas celestiais, o reino dos céus? E o Senhor Jesus diz: basta nascer de novo.
Porque quem não nascer de novo, nem pode ver, nem pode entrar no meu reino. Mas se essa palavra entrando no seu coração, encontrar morada, encontrar confissão, eu quero dizer para você, que você não somente vai ver o reino de Deus, mas você vai entrar nesse reino nesta noite. Há poder na graça de Deus, para nos introduzir no seu reino maravilhoso, extraordinário. O seu reino eterno que começa agora. A vida eterna que começa aqui. Porque ele diz que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçamos e prossigamos em conhecer a Jesus, o Filho de Deus. Jesus está aqui no meio de nós para trazer a epifania desta graça, a manifestação dessa graça, para mudar não só o teu dia de hoje, em um sábado de carnaval em 2024, mas para marcar a tua história daqui para frente. Há poder na graça de Deus para me conduzir ao arrependimento, para te conduzir ao arrependimento. E eu queria que você perguntasse ao Espírito Santo nessa noite: de que você precisa se arrepender? De que você precisa se arrepender? O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. A bondade do Senhor está sendo liberada sobre a sua vida. E eu declaro e eu proclamo: arrependa-se de todo o seu coração. E eu não digo isso como quem não precisa se arrepender. Eu digo isso com temor e tremor, com humildade e com o sentimento de que todos nós precisamos ser constrangidos pelo Espírito de Deus e conduzidos a esse arrependimento. Há poder na graça para te conduzir ao arrependimento. E não somente isso, Pedro, quando fala sobre isso lá em Atos, acho que 2:39, diz: arrependei-vos todos e convertei-vos dos vossos caminhos. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te pegar pela mão nessa noite. E não só te conduzir a um arrependimento, algo teórico, algo externo, mas algo que implica em uma mudança interior, uma mudança de mente. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Há poder nesta graça, para que eu e você possa confessar e abandonar toda e qualquer prática de pecado. Eu quero falar um pouco nessa noite, que há poder na graça, para nos libertar de todo o pecado. Certa vez Jesus estava conversando com as pessoas e ele disse: conheçam a verdade e a verdade vai libertar vocês. As pessoas ouvindo aquilo questionaram: como assim? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos de uma família que nunca serviu de escravo, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz que aquele que vive como servo do pecado é escravo do pecado. E depois Jesus vai dizer na sequência: não te admires. Ele diz, melhor dizendo em outras palavras: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu quero dizer que há poder na graça para nos levar ao arrependimento. E há poder nessa graça para nos libertar dos nossos pecados. Ele levou sobre si, Ele tomou sobre si, Ele pegou o escrito de dívida, Ele pegou tudo que nos era contrário e nos condenava, cravou naquela cruz, para que eu e você possa nessa noite, ou em qualquer dia de nossas vidas, desfrutar da nossa conta paga em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a verdade é que na cruz, há quase 2000 anos atrás, Ele pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado. Ele já nos libertou desse pecado. Eu gosto de contar uma ilustração bem simples. Vamos supor que eu estou devendo muito dinheiro a David, advogado rico, ó. Estou devendo 500 mil reais a ele. Vou dizer David não, porque não vai dar certo esse exemplo com David não. Não que ele não tenha. Amém. Aleluia. Mas eu estou devendo um dinheiro a um agiota, que não é daqueles que só batem, não, é daqueles que matam quando você não paga. 500 mil reais. E David, cheio de dinheiro, próspero, veio andando angustiado, com medo de morrer na mão daquele agiota, e diz: eu vou pagar a conta de Adiaxo. Aleluia.
Chega lá no agiota e diz, quanto é que ele deve? 500 mil. Manda aí a chave, Pix. E paga a minha conta. E nesse pagar a minha conta, ele não me comunica. Por algum motivo ele viaja e ele não me comunica que pagou a minha conta. De alguma maneira eu não estou sabendo ainda. Eu continuo vivendo ainda com medo daquele agiota, porque eu não tenho conhecimento de que minha conta foi paga. Eu continuo vivendo debaixo de opressão, debaixo de condenação, debaixo de angústia e com medo de morrer. Eu só preciso conhecer a verdade acerca da minha dívida. Que ela já foi paga por David na ilustração que eu acabei de falar. Irmãos, nós já entendemos que não é sobre uma dívida de 500 mil que estamos falando. É sobre uma dívida muito maior. O meu e o seu pecado era uma dívida impagável. Mas Jesus, naquela cruz, pagou o preço pelos nossos pecados. E o seu sangue foi derramado para que eu e você consiga viver sem condenação. Escute, você não deve mais nada ao pecado. Jesus já nos libertou do pecado. Ele pagou a nossa conta. Não somos mais escravos do pecado. A verdade é que na cruz Jesus pagou a nossa conta. Há poder nessa graça para nos conduzir ao arrependimento. E há poder nessa graça para nos libertar de todo o pecado. Porque o sangue de Jesus pagou o preço por cada um deles. E essa graça não para aí. Ela nos conduz ao arrependimento. Ela nos liberta do pecado. E ela nos purifica de dentro para fora. Nós estamos falando de uma graça extraordinária que faz milagres. Nós não estamos falando de um Deus que reforma a nossa vida. Nós estamos falando de um Deus que muda a nossa natureza. Que entra lá dentro no nosso coração perverso e duro. E como diz Ezequiel 36. Arranca o coração de pedra e coloca um coração de carne. Derrama água pura sobre nossas vidas e nos purifica. Nós estamos falando de um Deus que entra onde há morte, recria o nosso espírito e pega o seu Espírito Santo e coloca dentro de nós, que derrama água pura sobre nossas vidas e diz: agora vocês são puros. Agora vocês podem ser santos como eu sou santo, porque eu fiz essa obra na vida de vocês. Estamos falando de uma graça extraordinária que entra conduzindo ao arrependimento, libertando do pecado e purificando. Irmãos, essa graça muda a natureza. Essa graça nos justifica. Imagine que eu roubo o celular de alguém aqui que deixou de vacilo. E todo mundo se reúne, me leva para a delegacia. E lá vai fazer a queixa contra mim. Quando o delegado está lá para lavrar lá, fazer a queixa. Enfim. A pessoa lesada diz: não estou com pena de não deixa para lá, vamos embora, acabou, vamos embora. Isso era a delegacia e ninguém faz a queixa contra mim. Eu te perdoo porque você tentou roubar meu celular, foi um momento de fraqueza sua. E eu saio daquela delegacia sem ser processado, autuado. Eu pergunto para vocês, eu saio de lá como um ladrão ou não? Mesmo não tendo sido autuado. Um ladrão perdoado. Vocês iam confiar, deixar o celular na minha frente de novo? Não, a não ser que visse claramente frutos de uma transformação. Seria apenas um ladrão perdoado. O que eu quero que a gente entenda é que Jesus fez por nós. Ele não somente nos perdoou. Falando sobre arrependimento, sobre libertação de pecados, sobre purificação. Ele não só perdoou, ele mudou a natureza. Ele justificou. 2 Coríntios 5, 20, acho que é isso. Aquele que não conheceu o pecado. Ele se fez pecado no nosso lugar para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Nesse exemplo aí, é como se eu nunca tivesse sido ladrão. Eu saio justificado, porque Jesus levou sobre si a minha condição de ladrão e imputou sobre mim a sua condição de justiça. É como se o Senhor olhasse do céu para mim e dissesse: esse aí é justo, e eu vejo Jesus na vida dele. Eu quero que nós entendamos que o poder da graça de Deus não somente nos perdoa, mas nos justifica e nos concede uma nova natureza. A graça nos alcança.
E ela se manifestou nessa noite para nos levar a arrependimento. De que você precisa se arrepender? Daqueles acessos na internet, de como você usa o seu YouTube, o seu Instagram. De que você precisa se arrepender? Pergunta ao Espírito Santo de quê? E nessa noite, deixe a graça de Deus te conduzir ao arrependimento. Renuncie o pecado, renuncie as práticas do velho homem, renuncie o comportamento que não agrada a Deus, renuncie as práticas reprováveis das trevas e revista-se de Cristo Jesus, sabendo que a graça de Deus tem poder para nos conduzir a andar em santificação e justiça perante Ele. A graça de Deus, Ele quer fazer de nós alguém de exclusividade dEle, dedicado às boas obras. E essa é a mensagem que nós temos para compartilhar nessa noite. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E a salvação que nós estamos falando é uma salvação que impacta toda a nossa vida, fazendo de nós um povo que era impuro, que era incorreto, que vivia preso nos pecados, que andava longe de Deus, como um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus se orgulha de dizer: é meu, é meu, é meu. Ele diz que o Senhor conhece aqueles que o amam. Aleluia. Naquele dia, alguns chegarão diante dele e ele dirá: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Mas aqueles que o amam, ele conhece. Aqueles que o amam, aqueles que entenderam esse amor, que receberam esse amor e que amam ao Senhor, eles são conhecidos de Deus e tem graça para dizer: eu sou de Deus, eu sou o povo de Deus, propriedade pessoal do Senhor. O Senhor nos convida nessa noite, através dessa graça, a fazer de nós homens e mulheres que, como é que eu posso dizer, vivem como quem de fato é de propriedade exclusiva de Deus. Convido você a ficar de pé nesse momento, eu quero orar com você. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus está aqui nesse lugar disponível para salvar, para libertar. Enquanto a gente termina, eu quero ler esse mesmo texto na Nova Bíblia Viva. Porque o dom gratuito da salvação eterna agora está sendo oferecido a todos. Junto com esse dom vem a compreensão de que Deus quer que nos voltemos da vida ímpia e dos prazeres pecaminosos para uma vida correta no temor de Deus, na era presente, aguardando esperançosamente aquele tempo quando se verá a sua glória, a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que deu a si mesmo por nós, a fim de livrar-nos dos nossos pecados e nos purificar, para fazer de nós o seu próprio povo, dedicado a fazer as boas obras. Deus te chamou, Deus me chamou, para que façamos as boas obras. Eu queria só ler algo aqui que eu separei nesse sentido. 1 de Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Somos um povo alcançado pela graça para as boas obras. Pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Se no seu coração você crê nessa mensagem, e se com a tua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou dos mortos, hoje chegou salvação para a sua vida, chegou salvação para a sua casa. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e da tua casa. Creia no Senhor Jesus e seja alcançado por essa tão grande graça, tão extraordinária, tão sublime graça. Oh, impressionante graça. Eu queria chamar o Ministério do Louvor aqui à frente, que nós pudéssemos louvar ao Senhor. Não sei se a gente pode cantar aquela música Ousado Amor, mais alguma outra, vem aí com o pessoal.
Eu queria que você não se distraísse, eu queria orar com você. Eu quero clamar ao Senhor. Pedir para que a presença dEle continue tocando em cada coração. E não pense que essa pregação, este culto era apenas para quem está perdido lá fora. Deus tem graça para você nessa noite. Deus quer mudar o quadro, o seu estilo de vida, quer mudar o seu futuro. Certo dia o Senhor disse: Ezequias, prepara a casa, tu morrerás. Ezequias começou a orar, Ezequias mesmo, né? Enquanto o profeta saía, o profeta Isaías, enquanto ele saía, Ezequias orando ao Senhor, Deus diz ao profeta: volta lá, e diz que eu aumentei 15 anos. Escute, sei que eu estou falando com crente agora. Deus quer mudar projeções na vida da gente. Projeções que foram feitas não por Deus, mas por nossas falhas e por Satanás. Oh, amado Deus soberano, age no meio de nós. Eu queria que você pudesse orar e buscar ao Senhor. Enquanto o Ministério do Louvor canta ao Senhor.